Pode crer, 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 pode crer. Ah, pode crer. Artista é bicho que se reinventa. Tem sido assim já desde Priscas Eras. Se não tem 8, é para criar 80. Quando é inverno, canta primaveras. Artista é palco, voz, som, instrumento. É pedra, é gesso, é página e é tela. Também é ser político e atento ao que se passa além da passarela. Porém, o que é artista sem plateia? Só verbo intransitivo, nula ideia, um rio que não desaguou no mar, mero espermatozoide no colchão, ou sangue que não acha coração, amor que não encontra quem amar. E aí, gente boa, tudo bem? Eu sou o Léo Nogueira e este é mais um Pode Crer. Pode Crer. Hoje o tema é a relação artista versus público. Esse versus aqui pode ser também um e, nunca se sabe, né? Tá por aí, Vanessa? Vem aí. E aí, Léo, tudo bom? E aí, Mais um programa. Oh, aprendeu, hein? Aprendeu. Isso daí. Bom, muito bem-vindos. Mais uma noite para mim, um dia prazeroso para o Léo Nogueira. Mais um programa com 2 convidados muito especiais. E eu quero chamar aqui a nossa primeira convidada, poeta Silvia. Boa noite, que alegria! Bom, Silvia, bem-vinda. Muito obrigada, que alegria. Por favor, Silvia, fale de você, de seus trabalhos, do seu rolê, se apresente. Então, Van, eu sempre escrevi. Então, cartas tal, e os amigos comentavam, você escreve muito legal, gostoso, parece, você rima tal. Aí eu fiquei pensando, poxa, né? Tem coisa aí. Mas aí a vida vai seguindo, tal. Minha formação sou fonoaudióloga, né? E eu sempre trabalhei com reabilitação neurológica, que é buscar formas alternativas de efetivar a comunicação, depois aprendizado, né? E eu sempre acreditei na arte. Então, aí eu já tinha então essa habilidade já com as palavras. Então, aí colocava música para as crianças, escrevia, desenhava. E então, eu virei poeta. Muito bom. Vamos chamar o próximo convidado aí para falar um pouquinho também, o meu parceiro querido, que está agora em Minas Gerais, Adolar Marim. E aí, Adolar, tudo bem? Oi, gente. Olha só, Adolar, se apresente como você gostaria de ser apresentado. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou cantor, compositor, com alguns discos lançados, muitas músicas, muitas parcerias, e tenho colocado agora a minha mais nova aquisição do release de carreira, que eu sou morador de roça, verdadeiramente, moro a 4 quilômetros de uma cidade no sul de Minas Gerais, e sou um amador na gastronomia. Então, eu faço massala e pimenta e conserva, aliás, que vocês experimentem. Assim, os meus quitutes mais recentes. E é isso. E continuo sendo um amador na música também, como dizia o Tom Jobim, porque eu continuo fazendo porque amo, porque gosto, porque, enfim, é o que me deixa feliz. Maravilha. Vou eu ou vai você, Vanessa? Bom, agora, na verdade, quem vai é a Silvia, né? Ela tem
Não, não vai ainda, Silvio. Não, você é amador, eu amadora. Eu achei lindo quando você falou almadora, sabia? Almadora, eu falei, é uma poeta mesmo, né? A almadora é isso. Também adorei essa palavra, almadora. Então vamos deixar a Amadora fazer um poema para a gente aí. Por favor. Olha, eu vou introduzir o que é a poesia para mim, porque eu sempre conversando com os professores, ou numa orientação, ou numa palestra, e eles viam os cadernos dos meus pacientes, todos ali desenhadinhos, músicas e tal, e eles falavam, nossa, que coisa interessante. Aí eu falei assim, poxa, deixa eu preparar alguma coisa para eles. Poesia em ação. A poesia surpreende. É campo fértil para a imaginação, dialoga com experiências, vivências. Ela não contém explicação, é mais e além, é dotada de significação, afeta e desperta para outros significados e sentidos outros. Põe o pensamento em movimento, constrói conhecimento. Feliz o professor educador que tem a poesia de companhia e ferramenta para fazer diferente e maior. Não temo a morte, nem o inferno, ou o fim do mundo. O seu amor me faz eterno, nele eu me fecundo. Não temo dor e nem doença, terremoto ou guerra. Eu ter você me recompensa, e o mal em si se encerra. Nunca me deixe, minha aurora, luz do meu breu, água da bica. Quando alguém morre ou vai embora, quando acaba é pra quem fica. Nunca me deixe, minha aurora, luz do meu breu, água da bica. Quando alguém morre ou vai embora, o mundo acaba é pra quem fica. Não somos mais que pó de estrelas, e a vida é um instante, mas com você ela é mais bela. E o que vem vai distante. Nunca me deixe, minha aurora, luz do meu breu, água da bica. Quando alguém morre ou vai embora, o mundo acaba é pra quem fica. Nunca me deixe, minha aurora, luz do meu breu, água da bica. Quando alguém morre ou vai embora, o mundo acaba é pra quem fica. Muito bom, parabéns para os dois aí. Maravilhoso. Obrigado. Aqui eu sempre falo, quando a gente começa bem, é que a gente começou com o pé esquerdo, porque a gente é de esquerda, então é o pé bom. Isso aí. E eu comecei cantando Pequenas Eternidades, que é uma canção que diz muito, apesar de todas as perdas, enfim, que se possa ter. É uma canção que diz para a gente crescer com isso, amar mais, justamente por isso. Enfim. Falávamos sobre isso antes de começar o programa. Bom, vou aproveitar então e lançar para vocês a primeira questão.
Deixa eu pegar a colinha aqui. É o seguinte, o isolamento social, na opinião de vocês, aproximou ou afastou o público do artista do seu público? E as lives vieram para ficar? Há o risco de que a live roube o espaço das casas de show? Silvia? Para mim, aproximou muito e ainda me trouxe outros, né? Acredito que as lives, sim, vieram para ficar, já estão aí, né? Poxa, e também ela traz a importância da arte. Já pensou a gente isolados, sem arte? Eu acho que as lives trouxeram para as pessoas essa importância e esse porto seguro também, né? De você estar ali com o seu artista, conhecendo outros, né? E com relação a... Você perguntou se vai substituir As casas de show fecham. Não, de jeito nenhum. Para quem é do movimento, não vai substituir de jeito nenhum, né? E agora, quem já era da casa, ou por opção, ou por necessidade, a live vem e vai estabelecer para ele, sim, o contato com o artista. Eu acredito que sim. Acaba agregando um pouco mais ao que já existe, né? Isso, agregar. E vai, acho que possibilitar também, quando tiver vai o show, a gente estiver no presencial, conversar, sabe? Eu acredito que nos saraus vão ter, sim, telões agora, sabe? Por quê? Porque a gente está aprendendo a apreciar outros, que a gente não teria a oportunidade de ir até lá, sabe? Então, o que vai acontecer? No sarau, além do presencial, você vai ter um telão que vai estar ali, aquela pessoa de longe, está ali com você também. E tem uma outra coisa, viu, Silvia, vou te contar um negócio que acho que não está acontecendo só aqui, mas tem acontecido em muitos lugares. Outro dia, a Kana tem um artista japonês a Kana é minha esposa, para quem não sabe. Ela tem um artista japonês que adora, e ele ia fazer um show, o primeiro show presencial depois de muito tempo, né? Só que numa casa grande. Só que como tem essa questão da restrição dos lugares e tal, então acho que só metade, 1/3 dos ingressos foram vendidos. E o restante foi vendido pela internet para as pessoas assistirem em casa, né? Então, o que aconteceu? No dia do show, no horário marcado, ela foi lá, pegou uma cervejinha, apagou a luz e tal, e foi assistir o show que o cara estava fazendo em outro lugar, diretamente de casa, né? Então, quer dizer, isso daí acaba sendo também um fator a mais, porque a pessoa pode vender mais ingressos do que comportaria a própria casa. Exatamente, né? estabelecimento. Eu assisti peças de teatro, sinfônicas, muita coisa, tenho participado muito, vendo muitos shows de artistas, sabe? E estou gostando disso. No final acaba sendo como aquela coisa, surgiu o rádio, aí depois veio a televisão, será que a televisão vai tomar o lugar do rádio? Aí depois vem a internet, será que a internet toma o lugar da televisão? No final tudo acaba se misturando agregando um pouco. Né? Eu acho que essa situação que o Léo falou o show vai ser uma coisa híbrida. Eu acredito que a gente vai cantar ao vivo. Eu assisti, por acaso, até por lembrar disso, são as experiências que a gente está tendo com essa vida virtual, um show do Arnaldo Antunes, apresentado no Sesc, e lindo, lindo, ele e um pianista, no Sesc Pompeia, em São Paulo, vazio, filmado, um som, assim, uma qualidade de som, aliás, maravilhosa, e ele super incomodado, entristecido mesmo pela situação de não estar podendo tocar com plateia. Mas eu acho que a gente vai ter, o novo normal, né? Uma das teses que dizem sobre a vida pós-pandemia, pós-confinamento, porque parece, gente, que essa pandemia, na boa, em fase 1, 2, 3, tem coisa aí que vai vir para ficar, hein? O isolamento, enfim. Mas eu acho que essa coisa híbrida do amigo da Kana, que é japonês, vai acontecer. Porque, por exemplo, eu posso estar fazendo show no lugar
e pessoas que queriam muito ver meu show e não tinham possibilidade e não saem de casa, pessoas mais velhas, enfim, que não costumam frequentar shows, vão passar a assistir um show ao vivo, porque tem uma transmissão online. Então é um ganho, é o lado positivo dessa mudança. E acho, para responder na pergunta que o Léo fez, que sim, nós vamos viver de live, sim, bastante, vai ter que acostumar. Eu já estou preocupado com áudio, eu fiz umas lives, eu fiz 1000 lives no ano passado, 1000 é exagero, mas eu fiz muitas lives no ano passado, algumas funcionaram, outras não. Comecei a pensar em adquirir som, microfone condensador, e uma caixa e tudo, enfim. Isso é um sinal de que a coisa meio que veio mudar uma cena, gente. E sobre as casas de show, você que está aí isolado tanto tempo sem fazer um show presencial, você acha que elas seguram a onda? Léo, assim, aproveitando uma visão que eu tenho, e acho que vocês já perceberam, não se fala muito nisso, porque é uma coisa quase depressiva para se comentar. Vai haver uma quebradeira econômica no mundo, de vários setores, do turismo, dos transportes, enfim, as viagens internacionais, ou mesmo caseiras, domésticas, porque tem empresas que quebraram, mas não anunciaram isso, porque tem o mundo virtual, e aparentemente não precisa se dizer isso, né? Na esteira disso, é óbvio, o que eu vejo funcionando para a música são os Sescs. Plenamente bem, fazendo não presencial, né, como esse do Arnaldo Antunes, ele tocando lá, ou um Sesc que te contrata. Eu mesmo fiz um show no Sesc, uma participação agora do poeta Zô Bertolini, cantei uma música, já foi transmitido. Super legal, assim, diferente, é uma experiência que eu posso contar rapidamente, porque com todos os cuidados, sem plateia, produção grande, assim, de câmeras, um programa de televisão. E assim, eu não estranhei porque estava no palco, né, tirei a máscara para cantar, tinham amigos tocando, né, eu só fui fazer minha parte como cantor, como intérprete, e, portanto, tinha uma cantora, que é a Denise Coelho, que estava cantando a música comigo, e, portanto, não foi tão estranho, mesmo não tendo plateia, porque eu me preparei, foi durante a tarde, enfim, é uma certa cancha que quem trabalha há muito tempo com música tem. Então, eu acho que os Sescs estão funcionando com cachês, com possibilidades comerciais, enfim, tem um dinheiro ali para eles. Mas as casas de show, Léo, não sei o quanto sobreviverão e se sobreviverão. Uma parte, provavelmente não. Eu acho que nada substitui o presencial, assim, né? Quando a galera puder sair, eu acho que vai mesmo, mas eu concordo com a Dolar, eu acho que não vai ser tão simples, porque essa coisa da discrepância do dinheiro vai aumentar. Quem já tem muito, consegue se manter, se bancar, vai conseguir tirar de letra, mas o médio ali, ele vai ter mais dificuldade. Olha, gente, uma coisa incrível, e isso é uma coisa que não diz respeito ao nosso papo aqui, e vocês podem ter certeza, eu até me engajei nessa observação, acho que todos nós aqui somos de esquerda, né? O Léo citou bem no começo. Acordamos de pé esquerdo hoje, fazer o programa. Mas, assim, a coisa não está fácil, né? Eu acho que a pobreza, vamos terminar aqui isso que eu vou falar, vai aumentar a miséria, a pobreza demais. Cabe a gente acrescentar o tanto de solidariedade que nós estamos aprendendo que precisa ser acrescentado à vida, de uma maneira geral, artistas ou não. Todo mundo está percebendo que o planeta segue sem nós. Essa é uma observação que desde o começo eu fiz. Não é? Eu fiquei otimista, a coisa mais louca, porque o planeta Terra está se regenerando, gente, há 1 ano. Sim. É verdade. Sim, Os rios, e assim, as florestas ser humano,
ele quer criar 1000 coisas de como vamos salvar o planeta. E o planeta deu seu recado. Queridos, fiquem em casa, que a gente se resolve sozinho, sem vocês. Entendeu? Vocês não precisam fazer nada. Aliás, quanto menos vocês fizerem, melhor para o planeta. Pois é. Vai dar recado, assim. É verdade. Para o mundo seria muito bom se acontecesse com a humanidade o que aconteceu com os dinossauros, né? Para nós não ia ser tão bom assim, mas para o mundo ia ser bom. Quem sabe, né, se nesse confinamento nós não aprendemos a coisa da solidariedade e com essa pobreza que certamente virá. E eu não estou falando da pobreza apenas dos sempre pobres, da linha de baixo, dos miseráveis, dos que ficarão, dos colegas nossos da arte, de todas as áreas, dos artistas, enfim, dos trabalhadores, de uma maneira geral, que não vão ter trabalho, enfim, essa história dos aplicativos substituindo tudo. Os aplicativos cresceram agora na pandemia. Então, é precarização de emprego? Enfim, nosso programa não é... Bom, Adolari, enquanto você estava... Mais ou menos, eu acho que isso que você está falando, a gente já pode pegar um gancho aqui para a segunda questão, que é justamente falar do engajamento dos artistas, não é? E quando o ídolo da gente tem um posicionamento político diferente do nosso, assim, né? Como lidar com essa relação público-artista, quando o nosso ídolo tem, né, uma visão de muito diferente demais, assim, expressa isso, né? Mas e quanto ao artista, ele também tem esse direito de julgar as escolhas políticas do seu público? Olha, posso falar, Silvia? Se você quiser falar, fala que eu já falo. Não, eu acho assim, eu vou colocar um pitaco a mais, que eu estou lendo a biografia, aliás, maravilhosa, do Geraldo Vandré. Gente, tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Eu acho que sim, posicionamento custa carreira, custa perda de fãs, custa inimizade ou rompimento com outros amigos, colegas artistas. Toda escolha, toda ação, nesse caso da política, tem reação. Então é preciso saber muito bem o lado que você está. Eu estava comentando agora há pouco, na cafeteria, aquela história que a gente conversou um pouquinho antes do programa começar, com um amigo que estava me falando a respeito das músicas do Djavan, por um outro motivo qualquer, e eu comentei que o Djavan fez recentemente, menos de um ano, um comentário favorável à pessoa que está na presidência do Brasil hoje, que eu não gosto nem de citar o nome, e o Djavan foi bastante prejudicado, demonizado por muita gente. Eu não sei se custou, mas pode lhe custar fãs e etc., pode lhe custar menos simpatias e blá, blá, blá. Porque eu já vi gente falando, enfim, não quero ouvir mais, não estou muito afim, pode ser genial e tudo mais. Então, eu acho que sim. Toda ação tem reação. E a segunda parte da pergunta, Adolari, era se o artista tem o direito também de julgar o seu público. Não, olha só, exatamente, proporcionalmente ao contrário, não, gente, eu falo isso para vocês, eu quero me dar o direito de falar uma coisa que pode ser pesada. Se um artista de direita, ou melhor, desculpa, se um cara do público de direita gostar do meu trabalho, eu não tenho direito, sem querer fazer trocadilho, eu não tenho direito de querer destruir esse cara. Aliás, eu já amaciei no mundo virtual das comunicações com fãs, gente de direita, que eu percebia que a qualquer momento ia falar, não quero te ouvir, não quero mais, para poder arregimentar. Não arregimentar banalmente, como... eu não sou desses artistas que vão falar assim, olha, bicho, eu não tô aqui para te ninar. Eu tô também para ninar. Eu quero ninar o meu artista, o meu público também. Eu quero avisar meu público da política, eu quero falar meu público, mas eu quero, de vez em quando, pegar o público no colo para ninar, sim. Tocar uma música de amor, uma canção de ninar, inclusive. Eu não faço o gênero do cara, não estou aqui para te ninar.
Enfim, se é que vocês me entendem. Nossa, Adolar, nós conversamos sobre isso. Nós conversamos sobre isso. Eu nino meu público com o maior prazer, até não preciso cantar política. Não precisa, enfim. Agora, quem quiser fazer esse papel, que eu acho muito legal, porque sempre vai ter quem faça, e volta a biografia do Van Dijk que eu estou lendo. Custa caro algumas coisas, tá? E eu não estou nem dizendo contra ou a favor disso, aquilo. Tem quem faça isso. E, enfim, eu não quero... me fugiu a palavra, mas eu não quero direcionar o meu público para que eles sejam do mesmo lado que eu... Eu quero que eles possam entender a minha linguagem. Se eles entenderem a minha linguagem artística, vai caber tudo o que está sendo dito. E se isso for aprofundado nessa relação, que às vezes é um pouco mais superficial, né? A gente não está tendo presencial agora. Pensem nisso. O contato artista-público é muito virtual hoje. Literalmente virtual, né? Esse mundo que você não vê. Então, como é que eu tenho... Eu não quero que um cara que tem um direcionamento diferente do meu me queira mal só porque eu estou falando para ele, não, você, veja bem, você não pode pensar. Escute meu som, escute minha música, é o suficiente. Sim, você falou, é verdade, Adolar. Você falou da canção de Niná e dessa relação entre o público, o artista que ficou só virtual. E é isso, a sua música, às vezes, ela representa isso. O abraço que a gente não pode dar no presencial, mas o virtual está aí. É exatamente isso. Gente, como assim? Eu estou aqui para ninar vocês, sim. Eu adoro as pessoas emocionadas quando eu canto. Eu ouvi aquela sua música. Eu adoro, porque tem pessoas de várias camadas sociais, várias idades, vamos colocar, faixas etárias. Poxa vida, que não tem nem posicionamento político e não precisa ter. E que quer ouvir o que você tem para cantar, o que o Léo tem para escrever, o que a Silvia tem, o que a Van tem para fazer o trabalho da palhacinha, da Petit Gatinha. Como que eu vou dizer que não? Você tem que se engajar para me ouvir. Desculpa, não é o meu caso. Nossa, Dolar, já vou alinhavar aqui. Lembra do projeto Café na Sexta, né? Coisa maravilhosa. Porque eu não sou de Santo André, mas eu sou de Santo André. 32 anos eu atuo lá. E que coisa, que delícia, quando eu não precisava sair voando de lá para fazer alguma coisa em Sampa. Estava lá, tanta gente boa lá, e esse projeto seu, com o Max Gonzaga, que lindo. E num desses projetos, né, nessa cantoria, eu voltando com as minhas filhas para São Paulo, porque eu passava a semana em Santo André, sexta-feira assistia o show de vocês, e São Paulo. As minhas filhas comentaram, mãe, os seus amigos cantam os problemas do mundo, né? Tá vendo, Adolar? Você não precisa, tá ali a essência. E engraçado que esse nosso show, na verdade, chamava Café das 9, mas não tem problema. O nosso show, eu e o Max, tinha um viés político forte. Eu cantava o Canto das Três Raças, seguido dos 6 Horas, que é o meu samba com o Kleber, que fala do trabalhador, é um completo engajamento político, mas sem ser assim, bandeiroso, sem ser político partidário. Absolutamente esquerdista, progressista, o Max é classe média, enfim. A gente cantava classe média, estava ali para as pessoas, claramente, até para as crianças, suas filhas pré-adolescentes, né? Sim, sabe, né? Nosso ídolo, né, o Platinado? Nosso ídolo. Platinado é bom. Deixa eu te contar, Dolar. Teimosia, sua canção maravilhosa, Teimosia, vai cantar? Não, posso cantar, que eu posso dar um pitaco aqui, né? Sabe por quê? As minhas filhas, elas não se conformam de ir no Velho Chico, que eu acabava assistindo o Velho Chico lá daquela emissora, em função da trilha sonora, que é maravilhosa. E elas não se conformam de Teimosia, não estava lá. Olha, Silvia, essa música, eu tenho muito orgulho dela, eu falo sempre, já falei muitas vezes para o Léo, e independente se é a letra, a música, é uma parceria nossa, para quem não conhece,
linda, porque ela é feliz na sua... Ela é completa, assim, música e letra, com a impressão de que foi feito no mesmo dia juntas. Juntamos, vamos fazer. E não foi isso, assim. É uma canção forte, é uma canção que emociona cantar. Eu acho que deve emocionar ouvir. Se não ouvir. Porque quando nós gravamos, o Léo acho que não deve nem lembrar. Havia uns saraus em São Paulo, final dos anos 2000, tinha acho que o do Mauro Dias, falecido, querido, né, saudoso Mauro Dias, crítico de música, e eu cantei a Teimosia lá uma vez no sarau, que era um sonho de gravar um disco ainda, tendo aquela música, era recente e nova, e aquele Adolar, naquele momento, estava mostrando essa cara, que até um disco meu, com uma cara um pouco mais, uma fusão com uma música mais pesada, com rock, com blues, porque era o Adolar das canções ali, no Mauro Dias, enfim, do Por Pouco, enfim, do disco Atemporal. E eu cantei Teimosia, eu lembro que eu desci do palco, as pessoas falam assim, não pode ser, rock and roll. E aí as pessoas estavam me conhecendo, isso era 2000 e pouquinho, eu falei, gente, vocês não sabem, eu venho do ABC, rock and roll total, rock and roll. E assim, agreste, porrada, porque Teimosia é isso. Tinha um dono de uma gravadora lá, o Ivan, amigo da Dara, que falou, eu quero gravar essa música sozinha, num disco, num compacto em CD. Faz tempo isso, e realmente Teimosia é especial. Nossa, bateu tudo, hein? Opinião de criança, hein? Na época. Pois é. A gente tem que acreditar nas crianças. E aí, Silvia? Não foge da pergunta, não, hein? Não vou fugir, mas olha, lá. Leléo, essa pergunta capciosa tem alguma coisa a ver com aquele blog? Com aquele blog lá, aquele X do poema? Bom, Chico se tem... Olha, eu vou então passar essa minha experiência com aquele post, né? Eu li, concordo com você, o Chico César perdeu uma oportunidade, assim, preciosa, de levar reflexão para os dormentes, ou os paraquedistas que sejam também, sabe? Que estão ali, como a Dolar falou, pô, eu estou ali para, né? Entendo a dor dele, homem negro, artista, entendo que ele tinha que reagir, porque a vida dele na reação, mas eu acredito assim que a resposta dele foi tão brilhante que ele não precisava matar uma formiga com uma marretada, sabe? Ali podia ter crescido tanto aquilo, e termino dizendo que eu tomei claro, não seria diferente, meu posicionamento, eu tenho um posicionamento, e é claro esse posicionamento. Isso me custou pacientes, amigos, parentes, tá? Mas, para que extremista? Para que ser extremista? Eu, depois, com muito mais paciência, com muito mais atenção, empatia até, reverti tanta coisa, sabe? E aí, Léo, eu quero terminar aqui com a sua frase lá, para queda, vamos dar rede. É isso aí. Parabéns, Léo. Eu li tudo ali, li tudo. Legal, obrigado. Bom, só para avisar aqui para quem não está sabendo, eu tenho um blog chamado X do Poema e eu escrevi recentemente, não tão recentemente assim já, sobre uma questão que envolveu o artista Chico César e uma pessoa do público, né? Bom, mas não vou nem entrar em detalhes. O que eu queria dizer, só aproveitando esse gancho, é que eu procuro ver as coisas assim num prazo mais avançado, né? Tanto na questão do artista quanto na questão do público, né? Porque eu penso o seguinte: hoje a gente está vivendo um momento muito espinhoso, né? As pessoas estão facilmente
eriçadas e prontas para sair dando porrada e tal, mas todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo tem o direito de mudar de opinião. Algumas pessoas mudam de opinião para pior, até inclusive, né? Mas muda. enfim, mas muda. Mas então eu penso o seguinte: eu sou letrista, e também escrevo, né? Então eu me alimento de coisas boas. E muita coisa que eu leio, muita coisa que eu ouço, não é exatamente de pessoas que são flor que se cheire, né? Então, não adianta. Eu penso também o seguinte: para o Brasil hoje, para o mundo, é muito mais legal ter indivíduos ponta firme, indivíduos humanistas, do que um artista maravilhoso e um imbecil. Mas, para a história, o artista maravilhoso e imbecil também é importante, porque se a gente pensar no passado, nos escritores do passado, nos compositores do passado, tinha muita gente que era equivocada como indivíduo, mas que tinha um talento que sobreviveu. Então eu penso que, por exemplo, hoje a gente tem aí pessoas como o Adolar falou de Djavan, a própria Nana Caymmi, o Fagner, o próprio Roberto Carlos, enfim, tem um monte de gente que politicamente está um pouco equivocada, segundo a nossa visão, né? Mas eu acho que a gente não pode jogar também a obra dessas pessoas na lata do lixo por causa disso, porque daqui a 100 anos o mundo vai estar completamente diferente, e quem tinha o que dizer dentro do seu universo artístico vai ser lembrado por aquilo, né? Não adianta você ser também um puta cara bonzinho e a sua arte não significa nada, né? Sabe? Eu penso mais ou menos assim, posso estar equivocado também, né? Agora, sim, a opinião política é importante, e eu acho assim que a gente tem as nossas ferramentas para dizer. Eu sou letrista. Recentemente eu fiz uma parceria com o Marco Villani chamada O Clã da Cloroquina, né? Ou seja, eu podia ir lá bater cabeça com o público, com o leitor, mas eu prefiro dar o meu recado pelo meu instrumento de trabalho, que é a letra de canção. Falei demais, né? Pois é. Não, falou bem. Falou bem. Pois é. Pois é. Pois é. Eu acho que é ação e reação. Fala, Vanessa. Não, eu ia concordar com praticamente tudo que vocês disseram. Eu acho que, sim, o artista ele não tem muito como fugir do posicionamento político dele, porque a partir do momento que ele produz a arte, eu acho que está evidente, está claro ali, né? Ele está, como o Léo acabou de falar, da música que ele fez com o Marco Villani, então ele não precisa ficar gritando o posicionamento político dele nas redes para a gente saber qual é. Então, dentro daquilo que ele produz, já vai estar implícito. Dependendo como isso é colocado, sim, eu acho que afasta bastante o público. As pessoas que não gostam, que não concordam, elas acabam pegando um ranço, uma implicância, um incômodo com aquela pessoa, porque já sabe que vai falar, né? Por exemplo, a pessoa que milita no palco, está lá, está cantando, de repente começa a falar, a fazer algum discurso, ele vai perder público, com certeza, porque tem gente que vai falar assim, mano, não vou no show de uma pessoa que no meio do show ela vai começar a falar porque eu não concordo com aquilo. Eu acho um certo erro da parte de qualquer artista achar que pelo posicionamento dele ferrenhamente partidário, politizado, todo o público dele vai ser assim. Não vai. É uma mentira, é uma quimera, é um desejo mentira. Quer dizer, não vai acontecer isso porque você não sabe o alcance que tem. E você não sabe até o uso que uma música sua pode ter, inclusive no sentido contrário ao que ela se presta. Porque quando você faz uma música, ela não é mais sua. Essa é a maior verdade que todo cara que faz música precisa aprender. Alguns já sabem, a maioria, eu acredito, já saber. Ela voa. E ela voa para os sentidos mais diversos, inclusive inversos ao sentido dela
que foi composta, que foi feita com o dedo, enfim. E no tempo, eu não gosto. Eu tenho um disco chamado Atemporal, isso explica bastante como eu penso arte. Eu não gosto de uma coisa que fique datada, eu não gosto de música que amanhã, porque eu disse um termo da moda, eu não sei se isso é tradicionalismo ou não, mas eu gosto de fazer uma música, pelo menos razoavelmente, que alguém possa ouvi-la daqui 10 anos e falar, poxa, é a marca de um tempo, mas é uma canção, mas é uma música. É assim como ouviu uma música do Caymmi, tem um disco lindo do Caymmi da década de 50, chama A Voz e Violão de Caymmi, que é maravilhoso, acho que se chama As Canções Praeiras. É um disco, fora um detalhe do violão e voz, dá alguma bandeira, que é uma captação sonora dos estúdios da época, é um disco para você ouvir hoje. O Canoeiro, Bota a Rede, as canções de praia que a gente adora, do Caymmi. E vai falar, o Caymmi era um reaça, ou seja o que for. Ninguém vai lembrar disso, quando você for ver esse disco. O Caymmi, o Nelson Rodrigues era de direita. As pessoas vão parar de encenar Nelson Rodrigues porque ele era de direita? Não. Pronto, Não falei. Bom, o Silvia... Não vão, e outros tantos que as pessoas simplesmente não vão deixar para lá. Não é assim. Né? Eu ia aproveitar para que agora estamos com os ânimos exaltados, para você recitar um poeminha para a gente dar uma pacificada. Assim, tá. Ai, Vai, não, Silvia! eu vou dar uma pacificada no final, tá? Tá bom, então continua mandando bronca. Ela vai continuar aqui na vibe. Aqui. Caducação. Uma hora, a casa inevitavelmente cai. A trabalho for mal, informal, vitalício rondando, assombrando, mortal que são todos. Escravo da providência deles. A morada sem teto, rua, beco, buraco. A fome aqui, ali, no Haiti. A caducação. Desinformação. Desorientação. Deformação. Formatação da fornada. Educação desamparada. Há conflitos. Interior, no exterior, no planalto e no asfalto. Não há sorriso que se sustente. Nem alegre, nem triste. Amanhã há de ser um outro dia. Com um abraço no meio do caminho. E essa sobrancelha por fazer. Toda canção é sem talvez, é sem porém, sem sim ou não, é sem rodeios, é sem tão pouco e sem tão quase, é anti-solidão. Vai ao fundo do poço, turvo, sujo, mexe, remexe, gira e roda, as polias, entra e sai. A horta fora, com boio de chama, flama no coração. Toda canção é sem talvez, é sem porém, sem sim ou não, é sem rodeios, é sem tão pouco e sem tão quase, é anti-solidão. Vai ao fundo do poço, tufo, sujo, mexe, remexe, gira e roda, as polias, entra e sai. A
comboio de chama, flama no coração, a horta fora, comboio de chama, flama no coração, toda canção. Lindeza. A Silvia mordeu, a Dolara soprou. Eu vou, Gente, depois eu dou um presente. Eu vou dar um legal. presente para vocês. Gente, é o seguinte, vocês estão tão adiantados que eu acho que vocês até já responderam a pergunta que eu tinha para fazer aqui. Eu vou fazer para que, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. A questão era o seguinte: se na opinião de vocês o engajamento político beneficia ou prejudica a carreira do artista, né? E se nem uma coisa nem outra, não interfere. Bom, a gente já estava falando sobre isso, Bruno. Continuem aí. É interessante Na verdade, como tudo na vida, nós temos ação e, obviamente, reação. Então, é interessante falar que todo posicionamento político, ou não posicionamento, ou não escolher, também tem essa reação, e não necessariamente o não politizado negativa e o politizado positiva, que foi o que eu comentei antes da gente cantar, do poema da Silvia. Não necessariamente, se eu for um artista de esquerda, cantor das coisas de esquerda, os esquerdistas vão me amar para sempre e vão tocar nas festinhas, nas festas, enfim. Eu acho que não é, essa fórmula não é falsa, ela é mentirosa. Não está garantido, né? Não está garantido. Então, falar de amor, eu acho universal, e eu falo isso porque por trás de toda a paixão política tem o desejo de justiça social, e justiça social se consegue com solidariedade. Solidariedade é irmã do amor, que as canções de amor, uma canção de amor pode ser uma canção política. Falar de amor pode ser uma coisa política. Pedir para que nós falamos da pandemia, provavelmente a solidariedade deverá, entre as pessoas, eu acredito, porque eu também sou otimista, aumentar, até mesmo porque haverá uma necessidade disso, com o advento da miséria que vai pousar sobre o mundo nos próximos anos, globalmente. Então, vai precisar de solidariedade, e eu acho que a gente está se preparando para isso. É um otimismo básico meu, de quem não fica odiento, como falaria o Ciro Gomes, usou essa palavra, né, o político. Essa política odienta e tal. Eu não quero ter uma mentalidade odienta, preparado para dar porrada nas pessoas. Eu quero ser pacífico, eu quero ser melhor para minha família, melhor para meus amigos, melhor para a música, melhor pessoa, né? E não adianta ser rancoroso, ou de direita ou de esquerda, é ruim. E, Adolar, uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando é que o fim da pandemia equivale mais ou menos ao fim de uma guerra, né? Então, Sim. É um momento de reconstrução mais do que de enfrentamento, né? Porque, como você falou, vai estar tudo um caos. Vai ter gente que... na pergunta anterior, eu perguntei se as casas de espetáculo iam sobreviver. Vai chegar uma hora que as pessoas vão querer ir, não vai ter por onde ir, porque vai estar tudo fechado também. Você falou tudo, Léo, você falou tudo. Não só eu acho que vai parecer uma guerra, Léo, foi a Solange que disse isso, eu tenho que dar o crédito para ela, minha companheira querida, ela falou, nós estamos em guerra. Sim. É exatamente um cenário de guerra. Sim. Total. Por 1000 vieses. Olha eu aí no português, hein, Léo? 1000 vieses é ótimo. Gastei.
mas assim, por um monte de questão, não só política. Enfim, estamos em guerra, sim. E está havendo fome, está havendo miséria, está havendo mortandade, está havendo... O mundo está assolado por um monte de gente se suicidando, enfim. A questão do confinamento está fazendo mal para um monte de gente. Eu tenho um amigo meu querido de infância que está em coma há 12 dias, o Chan, e essa coisa pega mesmo, pega. Enfim, é difícil falar sobre esse assunto. E todo mundo está passando. O que chegou mais perto de mim foi esse amigo agora, e isso é recente, mas a gente está em guerra. E é preciso, o Gil falou isso, Gilberto Gil, é preciso da guerra para que a gente chegue com a paz. Pacificando. Precisou acontecer isso no mundo para a gente saber que a gente precisa de paz. Não, enfim, a política, mas no dia a dia, no cotidiano, porque eu acho que já extrapolou o viés político, a polarização. Você pega... Enfim. Concordo. Voltando um pouquinho estamos em guerra, tal, e falando sobre manter saúde mental, as pessoas, mais do que nunca, elas perceberam que sem arte não dá. Perfeito. Não dá. Exatamente. Eu acho que o grande diferencial no mundo hoje, globalmente, mundialmente, universalmente, é a arte, a cultura, a manifestação artística, sem nenhuma dúvida, que está segurando a onda. As pessoas iriam pirar. As pessoas iriam enlouquecer sem arte e cultura. Tenho absoluta certeza disso. Sim. Adorado, uma coisa, por falar nisso, eu queria abrir um parênteses aqui, porque a arte é importante tanto para quem a assimila quanto para quem a faz, né? Eu me lembro que o ano passado, assim que eu parei de trabalhar, fiquei 6 meses em casa, sem sair de casa. E nos primeiros dias eu pensei, será que eu vou aguentar a bronca? Será que eu não vou pirar? Aí eu pensei, caramba, qual que era a coisa que eu mais tinha inveja na vida? Aí eu pensei, a coisa que eu mais tinha inveja na vida era poder ser um escritor, que pudesse ficar em casa escrevendo e tal. Não sei o que. Eu falei, caramba, agora eu posso, por que eu não vou fazer isso? Então, a minha depressão não durou 2 dias. No terceiro dia, eu já estava escrevendo, terminei um livro, comecei um livro de contos. Então, quer dizer, a arte tem isso também, de na hora que você precisa ler, ou ouvir, ou assistir, ou assimilar alguma coisa, e também na hora que você precisa pôr para fora, para que isso também seja uma energia reversa, né? Bom. Olha, eu pensei até que a gente ia se deparar com muitas lives que se trata da pandemia, coisas que a gente até assiste, fala muito da atividade artística e da criatividade na pandemia. Eu ia até dizer o seguinte, para mim o que mais aumentou, eu estava conversando com a Solange hoje, foi a atividade, gente. Mais do que a criatividade é decorrente da atividade, enfim, do viver. Mas a atividade, ou então eu até pensei assim, a atividade cria atividade. Mais atividade, ou seja, aumentou muito as coisas para se fazer dentro de casa, depois do confinamento. Não que não tivesse antes, mas é que a gente começou a olhar aquilo que você não olhava há muito tempo, há muitos meses, há muitos anos, e começou a arrumar, e aí você começa a arrumar, desarruma outra coisa que você tem que organizar, aí você vai ver sua vida, os seus escritos, o seu computador, você quer... Enfim, aumentou muito a demanda interna ativa, e, consequentemente, a minha... Eu já tinha uma vida caseira, razoavelmente eu sou caseiro, basicamente eu sou caseiro, mas, assim... Sobre compor essas coisas, eu seria muito assim, fofinho se eu falasse, nossa, eu criei demais. É uma mentira. Eu sou criativo. Modéstia à parte, eu sou criativo sempre. Eu sempre faço música.
Eu quero, já que a gente está falando de arte, eu quero trazer a quarta questão aqui para a gente continuar falando. Sim, vamos. Como andam os saraus em tempo de pandemia? Nós temos hoje aqui uma poeta e um letrista, então gostaríamos de aproveitar para discutir o eterno debate. A letra de música pode ser considerada poesia? E quanto ao oposto, poesia cabe na canção? Quais as diferenças e as semelhanças? Uau! Deixa, porque você vai ficar com a maior parte. Fala, Silvia, por favor. Viu? Os saraus, eles começaram devagar, mas agora eles estão pipocando, também em função de patrocínio, né? Mas frequento os saraus também que vão no peito. Isso é muito importante, cada um no seu quadrado ali, isolados, mas conectados. Isso é gostoso, eu sinto uma alegria muito grande de estar ali, né? Possibilita eu ir para outros lugares, por distância territorial mesmo, dá para ir para outros lugares agora, e também lugares que eu tive a oportunidade de ir, porque ficava focada, né? Focada não, né? Eu acho que a gente descobriu que a gente estava desfocado, você quer saber, porque aparecendo tanta coisa, né? E tô ali. E falar, assim, você falou da canção, da música, né? Se cabe um, cabe outro, desculpa. Isso. É tão gostoso e a gente está acabando se perdendo, né? Eu sou perdida. Com vocês eu me encontro. Posso falar? Gente. A letra de música pode ser considerada poesia? E quanto ao oposto, poesia cabe na canção? Poesia é canção, né? Ela é sonora, né? Poesia é música. Só que eu acredito assim que para determinada música, para conter a poesia, talvez para ficar redondinho, você quebra o poema. Eu não sei, tá? E vou chamar aqui uma paixão, Manuel Bandeira. Tantos poemas musicados, né? Acho que muitos poemas musicados, né? Então, se ele não disse isso, deveria ter dito, o Dorico Paraguaçu. Mas eu acredito que são palavras dele mesmo. Ele diz que os poetas gostam de música e de músicos que apreciam os poetas. Muito bom. Eu acho muito legal o que a Silvia acabou de falar. Pô, explica muita coisa, resume muito do que eu queria falar. Eu acho que os músicos, certamente, mesmo que eu me arrisque, amam os poetas como os poetas amam os músicos. Porque a poesia... mas eu acho assim, duas entidades. Eu amo tanto poesia que eu não misturo com música. Então, respondendo a pergunta da Vanessa, letra de canção não é poesia. Eventualmente, pode se tornar poesia por beleza, etc. e tal. Letra de canção é letra de canção. E poesia pode virar uma canção. Eu sou um compositor que musiquei muitos poetas. Mas eu peguei o poema e não mudei nada. Não ousei mudar uma palavra, porque eu acho que é como um poeta querer mudar uma melodia minha. Fiz isso com Lúcia Santos, poeta maranhense, que, enfim, muita gente é parceiro, mas não mudar nenhuma frase. Zô Bertolini, em Santo André, sou parceiro de Arthur Gomes. Rosana Banharoli. Rosana Banharoli, querida Rosana. Nós temos duas parcerias lindas. Sim. Nossa, você já não cabia mais em você. A poeta amada, que fica. Muito menos. E assim, mas são duas entidades. Eu respeito poesia tanto que eu quero olhar e falar assim, se eu for fazer uma música como... Eu lembrei do Milton, de quem que é aquilo? Drummond, né? Canção amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconhece. Isso é uma obra-prima que existiria se você não... Ele caprichou, tira o poema, continua sendo uma obra-prima da música. E o poema é uma obra-prima poética. Então, eu acho assim, letra de música, poesia, poesia.
e estamos conversando. Tá bom. Ô, Adorado, deixa eu dar meu pitaco aqui, porque eu também sou um fazedor de poetices e tal. Talvez a questão seja mais de nomenclatura do que realmente de importância em si, né? Porque eu considero, aí eu penso um pouquinho diferente de você, eu considero que uma letra de música também pode ser poesia, né? A questão é que o letrista, quando escreve uma letra de música, ele sabe que ele está fazendo uma parte de um todo que é maior, né? A letra de música não acaba em si, né? Se eu faço uma letra antes, eu estou pensando na música que ela vai ter. Se eu faço a letra sobre a melodia, eu estou trabalhando os meus versos sobre uma melodia que já existe. Ao passo que o poeta, quando faz um poema, ele está pensando só no poema, né? Ele O não está poeta pensando na pensa em música, ritmo. né? E o que eu falei, Sim. só para corrigir, eu falei uma letra de música, muito claramente, repito, pode sim ser poesia. Mas uma letra de música tem função, sabe o que eu quero dizer? Uma atividade artística. Um poeta, quando vai escrever um livro, a Silvia, quando quer publicar o livro dela, ela não vai escrever um poema pensando que ele vai virar música. Um letrista vai escrever uma letra de música pensando que ela... E vai entregar para aquele... Se você escreve X, você que é ótimo letrista, você sabe quando é para o Adolar, quando é para o Gabriel, quando é para o Hélio, quando é para o Kleber. Você sabe muito bem, pelo que você vê, isso aqui o Adolar vai musicar, até pelo tema. E eu sei que os letristas... Nem sempre eles concordam, né? Mas... exato. Não, é verdade. Mas o poeta é uma coisa rítmica. Pode haver música. Tem muitos poetas que eu gosto que são rock and roll. O Ademir Assunção. Puxa vida, o meu amigo Arthur Gomes. Eu adoro Arthur Gomes. Se vocês não conhecem, tem que conhecer Arthur Gomes. Maravilhoso. A gente tem uma parceria. Mas são entidades separadas, porque os poetas têm a sua verve própria. No sarau você percebe isso. A poesia é uma coisa... O poeta é um pouco enfim. O poeta é um pouco também ator, né? Ele é cênico, né? Eu não sou nada cênico, então às vezes quando eu tenho que recitar uma letra de música minha, eu falo, não, melhor chamar o cantor e ele canta e dá o recado. Agora, tem poeta que é tão bom recitando que ele melhora, inclusive, a poesia dele com o seu vestuário, com o seu gestual, né? Então, o poeta tem isso também o poeta já é o cantor de si mesmo, né? Você disse aí que a poesia tem a musicalidade, é meio isso. Eu entendi o que o Adolar quis dizer, que são intenções diferentes. Quando você vai fazer uma letra de música, você tem uma intenção, o poema tem uma outra. Se depois eles vão se depois eles vão se transformar em outras coisas, tudo bem, arte é assim mesmo, às vezes toma rumo diferente, mas só o fato da intenção ser diferente já não dá para chamar da mesma coisa. Né? Olha, por exemplo, eu vou complementar e o Léo vai completamente concordar. Eu já li livros de letristas e grandes letristas, por exemplo, Aldir Blanc, tem um livro dele chamado Um Cara Bacana na 19ª, que é um livro maravilhoso de crônicas, aquele lado dele meio de falar palavrões e tal, e contando histórias do subúrbio carioca, tudo que não tem nada a ver com o que ele escreve canção, mas tem a mesma temática suburbana, daqueles personagens periféricos brasileiros e tudo, mas é uma outra coisa diferente da letra dele. Então, quando o cara, que é um letrista, vai escrever um livro que tem... Veja bem, não é um livro prosa. Um livro que contém as letras dele, ele não vai exatamente pensar nas letras, se é uma coisa inédita, que serão musicadas. Ele vai escrever livremente, poema livre, verso livre, ou vai versejar, ou vai virar poesia. É isso que eu estou falando. Assim como o poeta faz poesia. Porque a função,
a letra de música, letrista, ele trabalha conectado com a música. Muitas vezes ele recebe a música antes. Vamos falar a verdade, os letristas são impulsionados pelas músicas. Eles são provocados pelas músicas. Mas era isso um pouco que eu estava falando também, né? Que quando eu dizia que talvez a grande diferença esteja justamente aí, né? Na finalidade. Eu penso muito mais em música do que em poesia. Às vezes eu tenho um verso que eu acho que é lindo, mas ele não cabe naquela faixa melódica, né? Então eu tenho que amputar esse verso, eu guardo ele para outro objetivo, porque em prol da melodia, né? É a melodia que manda, né? Eu acho, Léo, o poeta, o letrista é o trabalhador braçal da melodia, praticamente. Eu acho que nós temos letristas no Brasil tão maravilhosos. Eu vou dar um exemplo gigantesco, por exemplo, vou dar um exemplo gigante, um dos maiores, que é o Caetano Veloso, que sim, muitas letras do Caetano são poemas. Muitas letras. Lá atrás, quando ele rimou champanhe com mãe, né, meu mar e minha mãe, Dom Iludir, isso? Não, meu bem, meu mal. Era novidade isso, foi década de 80, eu lembro bem. Enfim, poesia tal, enfim, porque os nossos letristas, os caras que fazem música no Brasil, porra, são por demais, craques, lidos, cultos, viajados e conhecedores da história. Eu mesmo sou um cara que minha cultura básica, geral, aumentou muito por causa de música, dos nossos artistas consagrados, os nossos mestres. Eu chamo todos eles de mestres hoje, tenho certeza. E tem uma coisa para ajudar a piorar tudo. Essa foi uma pergunta capciosa mesmo. Eu sabia que ia dar pano. Por isso que eu saí na frente. Saí na frente. Porque, olha só, se a coisa já era complicada antes, depois que o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, aí que fundiu a cuca de Gil mesmo. Fugiu. Porque aí o Bob Dylan, no caso, ele não tem uma... Diga. Desculpa, que é outro caso, vou deixar você falar rapidamente. Letra de música é literatura? É outro caso. Aí eu poderia até responder que sim. Entende? Aí sim. Aí vamos precisar de outro programa para a gente falar exatamente. Bom, Vanessa, estamos nos finalmente, é isso? Sim, mas há tempo ainda um pouquinho, né? Se vou ter uma poesia mais do abraço agora, não é isso? Pessoal, é o seguinte, antes da gente finalizar, queria mais uma vez agradecer a todos vocês pela presença. O papo foi tão legal que, antes de começar, a gente já ficou meia hora. Se deixar, a gente fica mais 2. Enfim, mas muito obrigado. E a você que está aí assistindo. Aquele negócio que a gente tem que fazer, né? Curta a página, se inscreva, compartilhe, etc. Pode crer. Pode crer. Faz parte. Vocês querem dizer as suas redes sociais, por favor? Como que acha vocês? Silvia, Adolar? O meu Adolar Marim, básico e simples, em todos os lugares. Também tem toda a minha discografia no Spotify, que é o mais popular dessas redes de compartilhamento de música e tal. E me acha em qualquer lugar. Adolar Marim. Adolar Marim, primeiro e único, né? Primeiro e único. É o nome original, né? Eu achei que eu era bom escolhendo Léo Nogueira, tem 50 Léo Nogueiras aí. E obrigado, olha, eu quero agradecer demais, Vanessa, Léo, Silvia, de te rever, te ouvir seus poemas. Eu estou muito feliz de estar aqui, adorei. Fazendo essa aglomeração boa, né? Eu também, amei nosso papo, gente. Olha, me sinto gratíssima por vocês terem aceitado o convite.
Adorei, achei que o programa ficou ótimo e, no mínimo, é sempre maravilhoso encontrar vocês de novo, mesmo que virtualmente. Nossa, Silvia, você não falou, você acabou não falando aí os seus contatos, então já fala os seus contatos e, na sequência, já pode emendar uma poesia aí para a gente terminar feliz. Olha, vocês me encontram por aí, nos saraus, nos comentários, no Facebook. Você chegou a publicar? Não, algum... olha, um meu não, porque eu sou da coletividade. Tem aqui vários. Olha que coisa mais linda. Regina Tieco, Encontro de Utopias. Olha que coisa linda. Que arte. Lindo mesmo. Não é? Então, olha, senhoras obscenas. Eu sou uma senhora obscena. Olha que coisa linda. Que título ótimo, Senhoras Obscenas. Observe a cena. Mas isso aqui é de uma grandeza, gente. Eu sou muito sortuda, viu? As pessoas caem assim, que delícia, sabe? Que felicidade estar aqui com vocês. O convite veio assim, eu trouxe a alegria do dia. E a gente tem que agradecer as alegrias, né? Sim, sim. Então, estou por aí. Obrigada, muito contente, Adolar. Um abração na Solange, viu? Será dado. Beijo a todos. Agora, eu acho que eu dei uma perdida aqui, sendo um pouquinho só. Eu acho que eu sei de cor. Eu sei de cor. Estamos todos por um sopro. Saber que mudar dá trabalho, que a mente é do caralho, que momentos são vividos e outros são pensados, prensados, que a gaiola está com a porta aberta, mas mesmo assim é uma gaiola, que a gente pode e deve viver outra história, que a morte em vida pode ser revertida. Quando se está por um sopro, é o fim e o começo. Uma oração para terminar, que vai estar no meu disco novo. Se chama Fé. Dá-me o silêncio para que eu tome a dor. Dá-me o ador, o dom do amor, para que eu pereça 1000 vezes, quem sabe assim renasça um em mim, que saiba a força que há num jardim, que colha um broto de esperança, que floresça na paz e adormeça na crença. Artista é bicho que se reinventa, tem sido assim já desde priscas zeras. Se não tem 8 é pra criar 80. Quando é inverno canta primaveras. Artista é palco, é luz, som, instrumento, é pedra, é gesso, é página eterna. Também é ser político e atento ao que se passa além da passarela. Porém, que é o artista sem plateia, só verbo e transitivo, nula ideia.
um rio que não desagou no mar, mero espermatozoide no colchão, o sangue que não acha o coração, amor que não encontra quem amar.